Olá, eu sou Adi Habib e estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de receber uma figura ilustre, querido amigo, meu mestre eterno professor, procurador do trabalho, professor, doutor, escritor e uma figura humana fantástica que é o Dr. Pedro Lino. Pedro Lino, obrigado por ter aceitado o convite, por essa generosidade de estar aqui para esse nosso bate-papo e seja muito bem-vindo. Olá, Adi, é uma alegria, fico muito honrado com esse convite. Nós já nos conhecemos aí há tanto tempo, né? Verdade. Me lembro você no início da carreira, ainda estudante, dando os primeiros passos, e lá já se vão mais de 30 anos, né, meu amigo? É verdade. E quando a gente vai passando, quando a gente passa dos 60, você ainda está longe disso, mas a gente começa a fazer um certo balanço da vida, né? O professor Mangabeira Unger disse que depois de certa idade a vida é um funil de possibilidades decrescentes, porque você já começa a encarar a finitude, o que é que você pode fazer. Mas por outro lado tem uma questão aí muito interessante também, porque neste balanço a gente começa a valorizar muita coisa. E claro, muitas vezes as pessoas levam a vida tentando acumular patrimônio, em busca de prestígio, de reconhecimento, e que é saudável que isso aconteça, mas no balanço, quando a gente vai promover uma sintonia fina, a gente verifica que o que importa mesmo na vida são os afetos. Verdade. Isso é o mais relevante. É amar, é ser amado, cultivar as boas amizades. É claro que a dimensão material não exclui a afetiva, porque se a gente, por exemplo, procura acumular patrimônio, é porque a gente tem um cuidado com nós próprios ou com os nossos semelhantes e amparar, eu não vejo como contraposição. Mas, no fundo, a dimensão afetiva é que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. E é isso, amigo, eu tenho muita alegria, muito orgulho, né, de acompanhar de perto sua trajetória exitosa, profissional, e fico feliz com cada conquista, porque a amizade é um tesouro, e eu acho que a gente deve sempre valorizar nessa dimensão da afetividade. Mas, Pedro, eu digo assim, eu sou um reflexo dos meus amigos. Assim, fico grato em ter amigos como você, mestre, né? Um mestre de vida e um querido amigo, e tantos outros amigos queridos. E acho que até outro dia gravei um podcast com o desembargador Agenor Calazans. Nosso amigo comum. Pois é, e terminamos falando que o apreço não tem preço, né? Tem uma música, o apreço não tem preço. Eu acho que os amigos para mim são muito importantes, porque os amigos são aqueles que a gente escolhe. É uma importância muito grande, eu valorizo muito a amizade, prezo muito, porque amigos para mim, eles fazem parte da minha família, da minha caminhada. Mas, Pedro, e você sabe que o tema nosso hoje é direito e literatura, ou literatura e direito, como queira. Afinal de contas, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida. Como é que você conceitua? Me diga lá, meu amigo. Pois é, o Ferreira Goulart costumava dizer uma frase inspirado em Fernando Pessoa, que a arte existe porque a vida não basta. E quando a gente pensa no direito, nas narrativas, a gente observa que o direito se aproxima da literatura, sim. É claro, e eu sempre gosto de chamar a atenção disso, se você quiser aprender direito, estude direito. Não, você não vai aprender direito com literatura. Se você quiser criticar a dogmática jurídica, aprenda a dogmática jurídica e depois critique. Exatamente. É importante, porque se a gente fala direito e literatura, é porque são domínios distintos. Isso. Existem diferenças. Agora, entre o direito e a literatura, como diz um autor belga, François Host, atam-se e desatam-se relações. Essa interface do direito e literatura, ela é muito rica. Eu estava refletindo, inclusive, há um romance muito conhecido, que eu imagino que você já leu, o Dom Casmurro. Dom Casmurro, que é um clássico da literatura brasileira. E é aquele romance que descreve uma suposta traição de Capitu. Capitu é essa personagem fabulosa da literatura brasileira. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca. É assim que Machado de Assis descreve Capitu. Mas Capitu, o romance, é narrado na primeira pessoa. É Bentinho narrando. Então ele
levanta uma acusação de adultério. Antigamente o adultério era um tipo penal. E esse tema sempre provocou muitos juristas. Será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Júris simulados já foram realizados, debates acadêmicos, e nunca se chegou a uma conclusão. E observe como isso é interessante. Em 1960, uma professora da Califórnia, Helen Caldwell, uma americana, ela leu e ficou encantada, e ela escreveu um livro defendendo Capitu e dizendo que, no fundo, Bentinho, tudo foi uma criação de Bentinho, que era uma mente neurótica, uma mente doentia. E ela faz um verdadeiro libelo. O livro se intitula O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Acho o Otelo de Shakespeare. Essa americana. E foi uma polêmica tremenda. Porque os machadianos brasileiros se incomodaram com aquilo. Como é que uma americana vem falar do nosso Machado, do nosso patrimônio? Então eles se incomodaram. Você acredita que esse livro levou 40 anos para ser traduzido em português? 40 anos, porque eles não aceitavam essa leitura. E ela acusando e dizendo não é possível. Inclusive ela chega a dizer, não, eu acredito até que Bentinho era apaixonado por Escobar. Chega a dizer assim, que no fundo havia isso. E mais recentemente, o professor Domício Proença Filho, ele escreve um livro muito interessante, intitulado Capitu, Memórias Póstumas, já fazendo o jogo com outro romance, que é o de Memórias Póstumas, né? Que é o defunto escrevendo, né, já prenunciando o realismo fantástico. E nesse livro, Capitu, que morre no romance, no Dom Casmurro, é enterrada na Suíça, se eu não me engano, ela do além-túmulo, no romance do Proença. E aí de lá ela diz, senhor Bento, o senhor me acusou disso e daquilo, vamos refletir melhor, os fatos não ocorreram assim. Então, na leitura de Helen Caldwell e outros que fizeram essa releitura do Dom Casmurro, eles transformaram um romance, que seria um romance de adultério, num romance de um ciúme doentio. Sim. E ela enxergou, inclusive, ela acredita que Machado, na verdade, se inspirou em Shakespeare, em Otelo. Então veja que riqueza, né? Claro, Machado de Assis, um grande gênio da literatura brasileira. E essa é uma questão que vai permanecer sempre em aberto. Sim. Traiu ou não traiu? Essa é a beleza da obra. Né? E isso dúvida, né? É a dúvida. E essa é a beleza que também para o direito. Você é um advogado muito bem sucedido. O direito traz uma narrativa, uma narração. Você vai preparar uma petição inicial, você apresenta uma narrativa. Ali você descreve os fatos. Os fatos aconteceram assim ou assado. Vem a defesa, já apresenta uma outra narrativa. Aliás, há um brocado, né, um ditado que diz o direito nasce dos fatos. Para quem é adepto do movimento de direito e literatura, o direito não nasce dos fatos. O direito nasce dos relatos, do relato. Porque os fatos não existem. Os fatos aconteceram, os fatos estão no passado. O que nós temos é um relato. Um relato do que aconteceu. Do que aconteceu. Um relato de um fato. E os fatos, na verdade, eles são construídos pelo direito, porque o direito trabalha com hipóteses de incidência. O direito ele tem ali a tipicidade. O que é fato para o direito já é previamente definido pela norma. Eu sei que isso tem, né, uma sutileza. E aí, neste caso, podemos entender assim, que o direito nasce desse relato. Você, como advogado, apresenta um relato. Exato. O advogado de defesa, um outro relato. São dois relatos que muitas vezes são antagônicos. Vejam no mundo do trabalho, que é uma área que nós lidamos, você é um advogado especialista em direito do trabalho. Uma discussão, por exemplo, sobre assédio, discriminação, desvio de função. Quantas matérias que envolvem a questão fática, o relato de uma matéria fática. E os relatos e as narrativas se antagonizam, se contrapõem. Verdade. E o juiz é quem vai definir a partir da instrução probatória, porque diferentemente do romance, que a questão fica em aberto, o juiz é regido pelo non licet. Ele vai ter que decidir. Para isso existem as presunções, o ônus probatório. Aliás, o advogado bem-sucedido é aquele que sabe lidar com a questão da prova. O profissional do direito, não só o advogado, também o membro do Ministério Público, todo aquele que lida e que atua como parte, no nosso caso, defendendo interesses da sociedade, mas o ônus da prova é fundamental, ele é decisivo. Sem dúvida. Então, se a gente for observar,
direito e literatura, existem empréstimos recíprocos, concessões, a gente está falando de enunciados. A norma é um enunciado linguístico. Sim. A norma é texto. Por isso que autores como Gadamer, que é o pai da moderna hermenêutica, ele defendia a unidade hermenêutica. A interpretação jurídica é uma faceta, uma dimensão da interpretação da hermenêutica geral. Então, vejam como estamos lidando com temas tão interessantes com a palavra, o adi. E vejam como a palavra é poderosa no direito. Muito. Muito poderosa. Por quê? Um americano, Robert Cover, ele dizia o seguinte: a interpretação jurídica opera no campo da dor e da morte. A interpretação jurídica opera no campo da dor e da morte. Por quê? A palavra de um juiz, a palavra de uma juíza, priva alguém do seu patrimônio, da guarda dos seus filhos e até da sua vida, naqueles sistemas jurídicos que admitem a pena de morte. Isso. Então, a palavra de um magistrado, a palavra de um julgador, de uma juíza, tem um peso extraordinário. Então, e é uma responsabilidade muito grande. Julgar é de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você decide sobre vidas. Exato. E aí a gente se pergunta, mas qual é a importância desta relação? O que é que a gente ganha? É uma diversão erudita? É para colocar uma citação? Já dizia fulano, já dizia Beltrano, aquelas citações latinas. Sim. Aliás, Milor Fernandes costumava dizer assim, essas pessoas que sabem muito latim e grego antigo, quando morrer, vão ser muito populares no céu. Com toda certeza. Essa é ótima. Vem aquele latinório. Então, mas será que a literatura... Eu pessoalmente não acho que devamos apostar nos poderes milagrosos da literatura. A literatura vai nos redimir, a arte vai nos salvar. Não, eu não creio. A arte nos tornará melhores, moralmente melhores, existe uma dimensão edificante. Eu tampouco acredito, não faria esta aposta. Não é aí que nós vamos depositar as nossas esperanças. Mas a arte torna a vida mais leve. Perfeito. Mas a arte torna a vida mais leve e a arte nos permite perceber certas sutilezas. Sim. As sutilezas da vida. Porque assim... No direito, as pessoas se tornam sujeitos de obrigações, de faculdades. Na literatura, nós temos personagens. Sim. Temos verdade. Personagens. E aí a gente começa a pensar, em que a literatura pode ser útil ao direito? O que é que ela ajudaria na prática profissional, na compreensão do mundo? Porque a literatura, em suma, lida com a condição humana. Fundamentalmente com a condição humana. Sim. E esse é o papel do direito. Nós temos, primeiro, uma dificuldade grande de falar da relação direito e literatura, porque a gente ainda não tem muita convicção do que é exatamente o direito. Aliás, Kant, na Crítica da Razão Pura, em uma das notas de rodapé, ele diz assim, os juristas estão procurando o conceito de direito. Isso já tem 200 anos. Eu não sei se a gente avançou muito. E o que é exatamente literatura também, nós não temos muita clareza. Então a gente tem, por exemplo, o que é o direito. Se a gente for pensar o direito, né, aqui você me permita assim, essa divagação para a gente entrar numa discussão mais precisa, né, numa conversa mais precisa, mas quando a gente pensa o direito na perspectiva dos juristas ligados à administração, eles têm uma visão instrumental do direito. São regras que a gente pode utilizar e deve utilizar para alcançar determinados fins que não são necessariamente jurídicos. Se você verifica o juiz tem uma visão mais interna, mais moralista do direito. O direito Sim. serve para satisfação ou para concretização de uma ordem justa. E o profissional, o advogado, ele tem uma visão mais estratégica do direito. É um conjunto de regras que eu preciso utilizar de forma adequada para atender os interesses de um cliente. E eu não estou fazendo como crítico, estou falando como elogio. Sim. Esse é o papel do advogado. Existe um devido processo legal que tem que ser respeitado e o papel do advogado está ali, para garantir que haja esse respeito. Então, vejam, são perspectivas distintas que, inclusive, ou seja, a perspectiva e a compreensão do direito muda a depender da formação e da atuação profissional. E aí, quando você começa a perguntar, mas exatamente o que é o direito? Você vai perguntar a um jus naturalista. Tomás de Aquino,
Ah, o direito é a ordenação da razão com vistas ao bem comum. Bacana. Direito natural. Mas aí você vai consultar um kelseniano, normativista. Mas o que é o direito? Um conjunto escalonado de normas, a pirâmide, a norma fundamental, a Grundnorme. Mas aí o marxista consultado vai dizer, não, direito não é nada disso. Direito é uma estrutura de poder, né, de dominação das de uma classe, das classes dominantes. O direito serve a este papel. Exatamente. Este papel. E no fundo, cada um está respondendo uma indagação distinta. O que seria o direito? Para que serviria o direito? No caso, é a resposta do marxista. E como se estruturaria o direito, segundo é a resposta dos normativistas kelsenianos. Então a gente está diante de um objeto, vamos chamar assim, de uma temática muito complexa do que é exatamente o direito. E da mesma forma, o que é literatura? O que torna um texto literário? O que é literariedade? O que é que faz com que um texto possa ser considerado como literatura? Seria uma violência em relação à língua comum, à fala comum, porque é uma transfiguração da realidade? É a fabulação? É o imaginário? É a configuração, construção de novos mundos? Então você tem uma dificuldade em definir exatamente, e a gente tem essa tendência de buscar sempre as definições, quando na verdade, pensando aqui como um filósofo Wittgenstein, que falava dos jogos de linguagem, no fundo são metáforas espaciais. Porque essas perguntas, assim, do que é da coisa, nos leva a um certo essencialismo, como se as coisas tivessem uma essência comum e não fizessem parte de jogos de linguagem que só fazem sentido, esse vocabulário só faz sentido naquele jogo de linguagem. Mas eu não quero ficar nessa abstração. Isso é só um prelúdio até para tentar entender e buscar definir exatamente o que seria, né, o direito e literatura. Traduzindo, entender o que é direito e literatura, quem tem se dedicado a esse tipo de estudo identifica a partir de proposições e advérbios modais. Nós diferenciamos direito da literatura, direito na literatura, direito como literatura, direito contra a literatura, e o que vem a ser isto? O que seria o direito da literatura? Seria uma disciplina dogmática. Normas de copyright, direitos do autor, de livre expressão, isso é o direito da literatura. É uma matéria dogmática, como é o direito do consumidor, como é o direito civil. Sim. Essa é uma disciplina que está no âmbito jurídico mais estrito. Esse é o chamado direito da literatura. E o direito como literatura? É entender o direito como uma narrativa, como uma narração, e a partir daí considerar a possibilidade de usar mecanismos de interpretação e análise literária para a compreensão do fenômeno jurídico. E aí me vem à mente o trabalho e a proposta teórica de Dworkin, que falava do romance em cadeia, chain novel. Então é um advogado que redige uma petição e o juiz que vai apreciar. É como se um grande romance fosse sendo construído. Porque a preocupação de Dworkin é limitar a discricionariedade do judiciário, que eu sei que é uma preocupação sua, que você escreveu um brilhante artigo sobre a juristocracia, não é isso? Juristocracia. Belíssimo artigo que recomendo a leitura, espero até voltar a falar sobre ele aqui. Essa é a preocupação de manter essa integridade. Então ele usa essa metáfora da chain novel, desse romance em cadeia que cada um vai escrevendo. É claro que isso faz mais sentido no sistema anglo-saxão, dos precedentes, que é um sistema diferente do nosso, apesar de a gente esteja até copiando. Estamos copiando, né? E eles também estão legislando, eles estão começando a usar muitas leis. Então, essa é a dimensão do direito como literatura. Mas nós temos também, podemos falar, do direito à literatura. Como um direito fundamental. Sem dúvida. E nesse sentido existe um... Essencial. Essencial. Porque a arte é essencial. A arte não é luxo, a arte é essencial para a dimensão humana. Inclusive para ajudar a desenvolver um raciocínio lógico, que isso é muito importante. Exatamente. Então, tem um texto de Antônio Cândido, que é o direito à literatura, que ele considera como um direito fundamental. Direito fundamental. Temos o direito contra a literatura. Platão expulsou os poetas
da sua república ideal, ele não queria, eu acho que ele não queria concorrência. Então, ele expulsou ficção. Se já vivemos no mundo das ideias e são cópias, imagine a cópia da cópia. Ele expulsa os poetas. Mas não vamos muito longe. Na época do regime militar no Brasil, em São Paulo estava sendo exibida uma peça de Sófocles. E teve um grupo de militares soube que havia uma peça de conteúdo subversivo. Era Electra. E eles foram lá no teatro para prender o autor da peça. Mas aí descobriram que o autor já havia morrido há 2000 anos. Sim. Porque a literatura também subverte. Então, mesmo na Grécia, quando houve um golpe dos militares nos anos 60, um regime militar, eles proibiram Antígona, que é uma peça também, uma tragédia de Sófocles, porque ela discute o poder, o questionamento do poder. E, finalmente, nós temos o direito na literatura. Como é que os personagens literários, como é que o direito é descrito na literatura? Que essa é a linha de abordagem que nós temos abraçado no nosso grupo. Por exemplo, nós temos um grupo de pesquisa na UFBA. O direito na literatura. Personagens, relatos, tribunais, romances policiais, essa trama, e aí nós temos obras canônicas. Se a gente for pensar, por exemplo, no Processo de Kafka, Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Ressurreição, obras, né? Tantas, é um número, Shakespeare, um número incrível de obras em que o direito é retratado, não só o direito, mas seus personagens, o juiz, o advogado, o serviço judiciário de uma forma geral. Então o direito na literatura é uma área, e para isso aqui na Bahia, aqui na UFBA, nós temos um grupo de pesquisa, eu tenho com o meu colega amigo Antônio Sá, nós temos um grupo de pesquisa, o Justiça Poética e Jurisprudencialismo, onde nós temos uma área de atuação e investigação que é o direito e literatura. Inclusive, me permita fazer um marketing do livro dele. É um livro, inclusive, gratuito. Está disponível no site do professor, antoniosá.com.br. Ele tem um livro lá sobre teoria e prática do direito e literatura, editado pela EDUFBA. Vamos colocar na descrição. Ótimo, vamos colocar na descrição, porque é um livro que serve de introdução ao tema e está lá disponível gratuitamente, uma edição da nossa EDUFBA. Então, nesse grupo, Adi, de pesquisa e de extensão, nós também temos outras áreas de investigação, inclusive com o nosso querido colega Luciano Martinez. Grande figura. Grande figura. O nosso querido ministro Alberto Balazeiro, que também está conosco nesta empreitada. E que vai estar conosco aqui um podcast. Exatamente. E eu espero estar aqui, espero estar presente também para prestigiar. Então, são essas pessoas, né, que como a gente começou falando de amizade, de afinidade, o jogo das afinidades. E nesse grupo, Adi, se você me permitir, o que é que a gente tem feito? Nós montamos grupos de estudo e também alguns cursos de extensão. Nós montamos 3 grupos de extensão. Cursos de extensão, melhor dizendo. Nós tivemos um curso mais geral, e aí estudando obras como O Processo, As Viagens de Gulliver, Crime e Castigo, Antígona. Então nós realizávamos encontros mensais para a discussão, para o debate destas obras. Esse foi um primeiro curso de extensão que durou um ano. Logo em seguida, nós resolvemos fazer um curso temático. Aí foi uma experiência muito interessante, porque nós elencamos um conjunto de obras envolvendo o mundo do trabalho. Foi um curso Direito, Literatura e Mundo do Trabalho. Então nós identificamos algumas obras. Interessantíssimo. Pois é. E aí, só para ilustrar, nós começamos com Germinal, de Émile Zola, narrando a vida dos mineiros ali na França, no final do século XIX, o romance naturalista de Émile Zola, e ali tem um movimento de greve, tem questões de meio ambiente de trabalho, e este curso, trabalhamos juntos eu, Luciano Martinez e o Antônio Sá. Quer dizer, e o tripé que atua no judiciário, né? Já vi que só tem gente da mais alta competência. O judiciário, o Ministério Público e a advocacia. Tivemos a oportunidade de abordar vidas secas,
essa obra fenomenal de Graciliano Ramos, né? E é interessante, eu vi um comentário de José Castelo, porque Vidas Secas também, não só pelo cenário, mas a pobreza do vocabulário. Eles não tinham vocabulário para descrever o mundo. Né? Eles, porque eram animalizados, o sofrimento. E aquele capítulo que eu chego às lágrimas toda vez que eu leio o capítulo sobre Baleia. Eu acho que Baleia é uma das personagens mais importantes da literatura brasileira, uma cachorrinha do sertão, sofrida, e que ele tem que sacrificar. Aquela cena do Fabiano, e ela olha o Fabiano gigantesco, ela não consegue entender por que ele está maltratando ela, porque ele está matando, porque ela está doente, ela está com uma doença. Ele está poupando o sofrimento. Poupando o sofrimento, mas ela, na sua visão de animal, porque eles também se animalizaram. É um ponto assim alto da literatura brasileira, especialmente esse capítulo. Esse capítulo, para mim, vale. É marcante. Me marcou profundamente, até porque tem origens sertaneja. Trabalhamos também com Santa Joana dos Matadouros, que é uma peça de Brecht, que fala do trabalho de um movimento grevista dos frigoríficos, que é um trabalho também muito difícil, né? Muito penoso, com situações muito complicadas. Um outro livro que nós trabalhamos também foi o Apocalipse dos Trabalhadores, que é de um escritor português, Walter Ugumãe, que trata das trabalhadoras adias. Interessante, lá em Portugal as domésticas são chamadas de trabalhadoras adias. É um nome diferente. Então esse livro aborda a vida dessas trabalhadoras e dos imigrantes. Tem imigrantes ucranianos, imigrantes africanos, e como eles padecem. Porque eles, apesar de todo esse discurso anti-imigração, que resulta muitas vezes de uma incompreensão, estes países precisam dessa mão de obra, o país eles precisam disso, como os Estados Unidos já estão se ressentindo. Eles necessitam dessa mão de obra. Não é generosidade, não. É necessidade. É importante para o país também. Para o país, do ponto de vista da máquina econômica, senão a máquina e populacional. Eles precisam disso. Então, para além de qualquer consideração de ordem humanitária, que é fundamental, até do ponto de vista econômico mesmo, que a gente pode pensar. Né? Outra obra que nós tratamos, esse é um livro fabuloso, que é o Quixote. O Quixote de Cervantes. Esse é um clássico, né? É um clássico, 1.200, 1.400 páginas de um romance extraordinário, extraordinário. E a discussão, é assim, haveria vínculo de emprego entre Sancho Panza e o Quixote. Né? Então, claro, a obra tem uma riqueza extraordinária, mas ali uma investigação muito boa aí, né? Mas na dinâmica do nosso curso, essa era a pergunta, porque Sancho reclama muitas vezes, e aí, você vai me pagar como? Porque ele prometeu uma ilha. Olha, você vai ser governador lá de uma ilha, e até eles entraram lá, o duque com a duquesa, criaram uma ficção, disseram que a ilha era dele, ele foi governar, ele julga o Sancho. E interessante é que o Sancho, no curso do livro, ele se quixotiza. Ele começa a aprender com o Quixote. E o Quixote com o Sancho também. O Quixote começa também, porque é o idealista e o preso ao mundo material. O Quixote começa a se santificar nesse sentido, né? Santizar-se. Ele vê a realidade do mundo a partir de Sancho. Ele sente essa necessidade. E Sancho também, ao mesmo tempo. Eles começam a fazer uma troca. Uma troca, tanto que no segundo volume você vê as falas de Sancho são extraordinárias, assim. Lembram o grande cavaleiro andante, o cavaleiro da triste figura, que é o Quixote. E nós trabalhamos também com um livro que é uma espécie de autoficção de uma escritora brasileira, Carolina de Jesus, que está sendo redescoberta, uma catadora de lixo, uma mulher negra da periferia de São Paulo, que escreveu com as dificuldades que tinha do ponto de vista do conhecimento linguístico, ela não teve acesso à cultura letrada formal, mas uma escritora extraordinária. Então ela escreveu esse romance, ela é uma mulher negra da periferia e que lutou para cuidar dos seus filhos. Eu me lembro de Darcy Ribeiro, que ele dizia o seguinte, ele liderou um projeto, na época que Brizola era governador, de distribuir as terras. Ele dizia, nós temos que entregar as mulheres, as mães, não vamos entregar os maridos, não. Coloca no nome das mulheres, porque boa parte dos lares brasileiros é liderada por mulheres. A mulher não abandona a mulher tá a sua prole, a sua cria. Ele diz, não, o título vai ser para a mulher. O título vai ser, porque é o título de propriedade. E esse é um livro tocante também.
É uma autoficção, ela relata a vida que levou nos anos 50 e a gente pensa, poxa, mudou muito pouco, né? De lá para cá, as agruzes e os sofrimentos da periferia, né? Que a gente vive muitas vezes numa bolha, vivemos sim, numa bolha. Então, essa foi uma experiência muito interessante, o Adi, e tanto que agora, nós estamos agora trabalhando com a publicação de uma obra com esse título. Sim, interessante. Direito, Literatura e Mundo do Trabalho, identificando, acho até que você pode nos dar uma contribuição, vamos conversar sobre isso, né, porque sei dos seus dotes e inclinações literários e tenho certeza que você pode nos dar uma contribuição, nós vamos falar sobre esse tema. E mais recentemente, Adi, nós desenvolvemos um curso, oferecemos um curso que durou um ano também, que foi Direito e Teatro. Bacana. Direito e teatro. Mas assim, o teatro pensado como texto. Porque o teatro é uma arte muito dinâmica, porque envolve música, envolve arte cênica, envolve dança. Tem tudo. Todo um contexto. Todo um contexto. Uma ambientação, na exatamente. Verdade. Mas nós nos contentamos com o texto escrito, o texto teatral. E aí começamos lá com Antígona, de Sófocles, a Grécia. Olha, eu vou lhe dizer, eu sou professor há mais de 30 anos. Para mim é inadmissível uma aluna sair do curso de Direito sem ter lido Antígona. Porque você tem a discussão ali do justnaturalismo, embrionariamente, e positivismo. Né? Enterra o irmão, havia uma lei proibindo o enterro do irmão, porque ele atentou contra o Estado, o Creonte proibiu, mas ela desafiou, porque ela disse, não, existe uma lei natural. Os mortos não podem ficar insepultos. Eu vou enterrar meu irmão assim, ela vai ser julgada. Aí você tem esse confronto de uma lei natural com a norma positivada imposta pelo comandante de Tebas da nação. Então, começamos com Antígona, fomos ao Alto da Barca de Inferno, de Gil Vicente, essa obra extraordinária do Portugal ali, quinhentista, como grande nação. Primeiro Estado-nação foi Portugal. Primeiro Estado-nação. Fomos em Medida por Medida de Shakespeare. Vocês fizeram um passeio aí pelos grandes, um passeio. Né? Medida por medida você vai achar interessante. Porque o Duque de Veneza, ele acha que a sociedade está muito corrompida, que os valores estão muito frouxos. Então ele resolve se ausentar e entrega o poder a um nobre de Viena. Sim. Um nobre de Viena, que é o Ângelo. Ele disse, olha, você vai ficar governando a cidade enquanto eu viajo, eu vou para a Polônia. Só que ele não viajou, ele ficou na cidade observando se Ângelo de fato ia impor essa lei de ferro. Aí o que é que aconteceu? Havia uma lei antiga que proibia que as pessoas tivessem relações sexuais antes do casamento. A gente está falando de 500 anos, né? Antes do casamento. Seria um crime passível de morte. Então, um nobre, uma família aristocrática, o Cláudio, ele tem relações com sua noiva, estão próximos a casar, mas anteciparam. Anteciparam. E isso se descobriu. Ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte, e então, pelo Ângelo, esse governante que estava ali ocupando provisoriamente. A irmã do Cláudio, do condenado à morte, procura, ela da elite, procura o Ângelo e diz, poxa, mas meu irmão é a esposa, a futura esposa dele, eles vão casar. Aí ele sabe como é que ele responde, o Ângelo? Resignai-vos, nobre donzela, é a lei, não eu, quem está condenando. É a lei que está condenando, não sou eu. Se a lei assim o diz... A lei assim o diz. Então, esse é o máximo do objetivismo. É o que está na lei. Dura lex, sed lex. Aí é o positivismo, né? Pois é. É isso. Aí o que acontece? Vai, objetivismo total. Aí ela vai no outro dia, porque ela não aceita. Ela diz, mas não é possível. Isso é a lei, sim, mas não existe... Olha o contexto, olha os rigores, né? Summa ius, summa iuria. Não pode ser assim. Eles vão se casar. Vão se casar, estão prestes a se casar. Então, aí quando vai no segundo, terceiro dia, ele se apaixona por ela, o Ângelo. Aí foi picado pelo o espinho da concupiscência. E ele não se controla, ele fica enlouquecido de amores.
Sim. E aí ele disse para ela, bom, se você ceder os seus encantos, eu juiz, eu magistrado, eu posso mudar essa decisão. Aí você sai do objetivismo total para o mais puro subjetivismo. Exatamente. Aí a lei é o que eu decido, agora é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu desejo. Então, eu acho que essa é uma peça, inclusive, que eu tenho certeza que lhe interessaria, porque eu sei das suas preocupações com o modelo judicial, com o ativismo, isso está muito bem explicitado no seu artigo, e eu me lembro, Adi, de uma passagem da Ingeborg Maus, o judiciário como superego da sociedade. O superego da sociedade. Ela faz assim uma descrição que é quase literária. Ela diz assim, os tribunais superiores, você vê assim, os juízes chegam com aquelas roupas talares negras e abrem a Constituição como se estivessem abrindo um livro sagrado, o Alcorão, a Bíblia, e dali extraem as verdades e praticam uma teologia constitucional. Olha que imagem a Ingeborg, é uma autora alemã. Olha como ela descreve essa situação. Sim, sim. Então, essa é uma preocupação. Vejam que esse dilema, a gente está falando de literatura, mas nós estamos falando de direito. Sim. A gente está falando de uma interpretação objetivista, originalista. A gente está falando aqui do subjetivismo. Como lidar com isso? Como lidar com a discricionariedade? Como lidar com o que eu penso, o que eu acho, sentir, sentença? E como estabelecer padrões intersubjetivos? Verdade. Né? Outra, aí avançamos, fomos trabalhar com Brecht também, que é um autor central, porque lida com questões sociais importantes. Um Inimigo do Povo foi outro autor que nós trabalhamos, que é de Ibsen, que ele é um médico de uma instância hidromineral famosíssima na Noruega, e o comércio vive em função, né, dessa situação, só que ele descobre que a água é totalmente contaminada. E aí ele vai denunciar e ele vira inimigo do povo. E aqui os empregos? E a economia? E como é que resolve? Como é que resolve? E ele denuncia, e aí vem todo mundo contra ele. E a gente começa a pensar, nesse mundo que a gente vive aí de fake news, de o que é a verdade, como é que se constrói a verdade, e como se obscurece a verdade, como se apaga a verdade. Então é um romance que eu considero, uma tragédia, eu considero muito atual nesses tempos que a gente chama de pós-verdade, das grandes narrativas, da pós-modernidade, que não aceita, não lida bem com é uma espécie de renúncia às grandes teorias. Não vamos apelar às grandes teorias, porque a crise é da entronização dessa razão, desta razão instrumental. E aí você tem todo um discurso aí que vai derivar na chamada escola de Frankfurt, esse marxismo da melancolia. Mas eu não quero entrar nessa discussão filosófica. Só para fechar aqui também nessa referência, eles não usam Black Tie, de Guarnieri, que é uma peça também importante. Tem um filme, inclusive, muito bom, até, como é o nome dele? O ator é até me esqueci o nome dele, o marido de Bruna Lombardi, me esqueci o nome dele. É um grande ator. Eu sei. Ele faz o papel, inclusive, tem Bette Mendes. Richelli, Carlos Alberto Richelli. E ele está muito bem no papel, todos muito bem no papel, né? E Bette Mendes. E aí tem uma greve, e ele é o fura-greve. Tem sempre o fura-greve. Tem o fura-greve, mas aí tem os dilemas dele, e o pai dele é um líder. O pai dele é uma das lideranças sindicais. Isso, na época do regime militar, nos anos 70, ali, efervescência política ali no ABC. Então, a peça é extraordinária. Dos debates, os dilemas que cada um leva. Não, mas e a minha família? E como é que eu fico com isso? Minha mulher tá grávida, vai ter um filho agora, como é que eu vou? Sim. Eles não usam black tie, então tem muito a ver com nossa discussão sobre direito de greve, sobre o mundo do trabalho. Nós tivemos testemunha de acusação. Aí, certamente, é um mar que você navega, porque é de Agatha Christie.
É uma, exatamente. Não é um romance, é uma peça. Está em forma de peça. Testemunha de acusação. Mas ela tem uma forma de escrever muito instigante. Instigante. Né? Você começa a ler na terceira página e você diz, não, aqui eu não posso deixar, não. Eu esqueço, desliga tudo. Você não consegue parar. A Agatha Christie, ela te prende do início ao final. Ela tem não consegue parar, né? E aí você veja. Eu até acho, Adi, a gente até já conversou certa vez sobre isso, o romance policial, eu acho que hoje ele já conquistou um espaço, porque durante muito tempo ele foi visto com certa desconfiança, porque visto como uma literatura de entretenimento. Acho que é uma visão preconceituosa. Quando, na verdade, você vê uma Agatha Christie, o Conan Doyle, nos Estados Unidos, o Raymond Chandler, aqui no Brasil, o Rubem Fonseca, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um sujeito fenomenal. Hitchcock, filmes maravilhosos. E agora, em Cuba, o maior escritor cubano, que eu considero, o Leonardo Padura, romances policiais. Um dos romances dele, que li com muito prazer, foi o Homem que Amava Cachorros. Ele narra o assassinato de Trotsky, porque Stalin mandou matar Trotsky no México. Ele contratou um sujeito que veio lá da Espanha só para matar Trotsky, matou com um machadinho no crânio, ele nem morreu na hora. E isso está descrito no livro do Padura. Eu tenho certeza que é uma obra que vai lhe interessar, porque você é um autor de... Nós vamos ter em breve um lançamento, depois em algum eu queria até que você falasse um pouco do seu livro. Já comentou um pouco a respeito, mas seria interessante, você me contou um pouco o enredo, eu já estou com a curiosidade aqui aguçada, interessadíssimo em saber aí como é que as coisas vão avançar. E nós terminamos também com outras leituras, uma peça, A Leoa na Baia, de uma autora paulista, muito interessante, a Maria Chu, que trata do trabalho das teleatendentes, que é um trabalho também, baia, né? Essas baias que tem nessas empresas. É a modernidade agora. É a modernidade, né? Mas que envolve uma discussão étnico-racial e do exercício do trabalho de teleatendimento. Você sabe que nós temos problemas e a peça busca retratar estas situações. Então nós tivemos essa experiência muito interessante, muito exitosa com essas peças de teatro. E olhe, eu vou lhe dizer, eu tenho uma lista aqui de umas 30 e a gente só teve tempo de abordar 10, porque era uma por mês. Uma por mês. Então existe aí um manancial, e veja, quando a gente abordava, se é uma questão de meio ambiente, a ANR, e o que é que isso ajuda? Ajuda a compreensão dessas nuances, dessas sutilezas. Porque o direito opera no campo da abstração. Verdade. Mas a literatura, ela permite identificar este fluxo do detalhe, da vivência de cada um. Porque assim, a literatura ajuda em que sentido? O que é que a literatura ajuda? O que é que a leitura de uma obra literária pode ajudar? Eu vou aqui fazer apelo ao pensamento de um filósofo que eu cultivo com muito cuidado. É o Richard Rorty. Richard Rorty é um filósofo americano já falecido, que nós o enquadramos como neopragmatista. Não é um pragmatismo vulgar, mas o pragmatismo filosófico, que foi uma escola que surgiu nos Estados Unidos, no século XIX, Peirce, William James, John Dewey, e nos Estados Unidos com o neopragmatismo, porque já após o que a gente chama de viragem linguística, com Rorty. O que é que Rorty dizia? Ele faz umas comparações interessantes, ele diz assim, o que é que o Ocidente pode deixar de legado cultural para o mundo? Imagine se houvesse um hecatombe e você tivesse as obras de Charles Dickens, que é um escritor inglês do século XIX, e as obras de Martin Heidegger, que é um filósofo alemão, muito importante. Nós salvaríamos quais dessas obras? As obras de Heidegger ou as obras de Charles Dickens, que as obras de Dickens descrevem o capitalismo, as mudanças sociais, a industrialização da Inglaterra. Obras maravilhosas. Ele diz, eu salvaria as obras de Dickens, porque ali eu vejo as ideias de solidariedade, de tolerância, estão preservadas ali. Eu não vou me preocupar com padrões de racionalidade
nem com obras filosóficas que as pessoas sequer têm acesso e que não vão convencer ninguém. Quando houve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que foi motivada basicamente porque Lincoln aboliu a escravidão. É interessante que Lincoln era do Partido Republicano. O Partido Democrata era a favor da escravidão. E você vê que a escravidão era algo normal, né? Era institucionalizada. Fazia parte da ética daquele momento. Daquele momento, era institucionalizada. Mas observe o seguinte. O que é que Roth diz? Quem muito contribuiu, quem mais contribuiu do ponto de vista cultural nos Estados Unidos foi um romance de uma escritora americana que era desconhecida, inclusive, era uma professora muito pouco conhecida, a Harriet Stove. Ela escreve um livro intitulado A Cabana do Pai Tomás. Foi o maior best-seller do século XIX. E qual foi o impacto desse livro? Esse livro contribuiu para a criação de um vocabulário público, de um vocabulário moral, que abominava a crueldade, que era contra a crueldade, e aquilo sensibilizou as pessoas. Ele diz, não foi lendo Kant, porque o ser humano não pode ser um meio, ele tem que ser um fim. Quem é que anda lendo Kant? Nem hoje, pior ainda. Quem anda lendo? Ninguém anda lendo, não lê, né? Então a leitura, inclusive, é um autor muito difícil e chato. Ele não é um escritor que encante como fundamentos Nietzsche, da metafísica do costume. Claro, é uma leitura muito árida, claro, dos gênios da humanidade. Um Nietzsche escreve melhor do que a maioria dos literatos, mas é diferente. Mas não foi lendo Kant, foi lendo esse tipo de obra, esse tipo de literatura. Então Roth aposta na literatura como uma possibilidade de criação de um vocabulário que nos ajude a combater a crueldade, que nos ajude a desenvolver algum sentimento de empatia, porque não acredito que a gente vai se tornar moralmente melhores porque a gente está lendo os oficiais nazistas que estavam lá em Auschwitz, em Birkenau. Eram pessoas muito cultas e ilustradas, muitos deles conheciam literatura, liam Goethe, Shakespeare, conheciam tudo. E, no entanto, estavam ali, praticando o Holocausto, as maiores barbaridades. Então, não é claro, você vai dizer, mas eles estavam num comando. É assim que funciona? Olha a história de Eichmann em Jerusalém, esse era o argumento, né? Eu estou aqui numa cadeia de transmissão. E que Hannah Arendt descreveu muito bem. O que ela chama de normopatia. Mas veja, é esse tipo de relação. A literatura ajuda a criar este vocabulário, que nos ajuda a enfrentar o sofrimento do mundo, a crueldade do mundo. Então, eu acredito que ela pode nos ajudar a desenvolver virtudes epistêmicas, não virtudes morais, mas virtudes epistêmicas. Você, como um advogado, como um juiz, como um membro do Ministério Público, como um operador da justiça, eu acho que você pode desenvolver determinadas sutilezas e contingências que existem nos processos a partir de uma compreensão literária, porque a literatura estimula aquilo que nós chamamos de emoções. E como as emoções são importantes, ela desperta sentimentos, e a gente costuma colocar desterrar o sentimento, a gente coloca aqui a racionalidade e o sentimento, né, como algo inferior, como preso a instintos, como uma coisa menor. E, na verdade, as emoções são ferramentas que nos permitem lidar com o mundo. Nosso envolvimento com a justiça e com o mundo se dá a partir das emoções. Sim. Quando você pensa até no direito penal, a gente estava falando aí da obra do Sérgio Habib, né, que é um grande penalista, há uma sombra de vingança em qualquer sistema penal que paira ameaçadoramente. Há uma sombra que está ali, de retribuição. Por mais que se fale em ressocialização, etc. Mas há um envolvimento. A grande discussão e as emoções. Existem emoções racionais? Vamos apostar que sim, que a gente pode desenvolver uma racionalidade das emoções. Sim. E que não devemos opor racionalidade à emoção, porque nós somos um contínuo. E uma emoção é racional quando ela serve a determinados propósitos. As emoções são políticas. Elas operam no mundo. Nós podemos cultivar as emoções. Um filósofo economista, quem é o pai da economia do mundo? Adam Smith. Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, que é a obra mais importante no campo da economia. E aí as pessoas dizem, poxa, ali ele escreveu em determinada passagem, ele diz assim, não é
da benevolência do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que nós devemos agradecer o nosso jantar. Mas é do interesse que eles têm de satisfazer as suas pretensões. Eles estão ali porque eles querem vender e você comprar. Sim. E aí as pessoas dizem, poxa, isso é a consagração do egoísmo. As pessoas só agem por motivos egoístas. Todo mundo esquece que Adam Smith ele tem um livro, um verdadeiro tratado sobre as ações morais, um livro dedicado exatamente a explorar o que ele chama de espectador judicioso. Ele era um filho do iluminismo escocês, um sujeito muito ilustrado, que ele defendia uma vida frugal, contida. E essa ideia do egoísmo madura, se você lê uma obra e não lê a outra, na teoria dos sentimentos morais, sim, quando ele faz a defesa do que ele chama de espectador judicioso. O que é o espectador judicioso? É aquele que consegue se colocar no lugar de uma vítima, ou se esforça para tanto. Você não vai sofrer a dor do outro, claro. Mas se você se coloca no lugar do outro, o Adi Habib, você tem uma ascendência sírio-libanesa. Sim. Você, como tantos itabunenses e ali daquela região, você é neto. Naquela época, pertencia à Turquia, se eu não me engano. Tanto que Jorge Amado escreveu aquele livro da chegada dos turcos, não é isso? Exatamente. Porque era um Império Otomano, então pertencia aí toda essa geração que veio buscando uma nova vida, construiu sua vida no Brasil. Nós temos hoje 8 milhões de descendentes, é uma população maior do que a do Líbano. No Líbano tem 5 milhões e meio de habitantes e hoje temos 8 milhões no Brasil. Você recebeu aqui o querido amigo que foi presidente do tribunal, que falou sobre o Rui Barbosa. Lidivaldo Brito, querido Lidivaldo Brito, que também tem essa ascendência. Exatamente libanesa. E aí, Wadi, eu me lembro que eu, já pensando no se colocar do outro lado, né? Eu me lembro que li um livro que fiquei impressionado. A História das Cruzadas Vista pelos Árabes, de Amin Maalouf. Que você me falou dessa obra. Eu lhe falei. Um escritor libanês que mora na França, ele escreve em francês. E é extraordinário esse livro, porque não existiu cruzada para aquelas populações que estavam ali, em Jerusalém, na Israel, nessa região que hoje é a Palestina. Não existia. Né? Chega aquele bocado de homem barbado com as espadas e matando criança, matando todo mundo em nome da religião, barbarizando. Eles entenderam, eles leram aquilo como uma invasão dos francos, dos frãs, eles usavam um nomezinho expressivo. E o grande herói é Saladino. O nome Saladino já é um nome também europeizado, é um nome árabe, que é o grande herói, nasceu no Egito e foi quem reconquistou. E veja que a história é tão complexa que havia reinos cristãos ali, ficaram durante muito tempo, criaram alguns reinos cristãos. Às vezes esses reinos cristãos brigavam entre si, porque tudo era disputa de poder. O poder sempre está em jogo. Eles começavam a brigar entre si e às vezes um reino cristão se associava a um muçulmano para combater outro reino cristão. Então, essa é uma história que tem a ver com sua ancestralidade. Porque para aquelas populações não tem nada de cruzada. E a gente estuda aqui no Ocidente a primeira cruzada, a segunda cruzada, Ricardo, Coração de Leão, não sei o que. É sob a perspectiva o olhar de quem? O olhar de quem? Ponto de vista de quem? E por aí você vai. Um outro livro também extraordinário, Adi, extraordinário. Enterre meu coração na curva de um rio. Olha, é um livro assim incontornável. Fala sobre o massacre dos indígenas, dos povos nativos lá nos Estados Unidos. Nós somos de uma geração que assistia filme de Rin-Tin-Tin, de cowboy, John Wayne, o General Custer, a 7ª Cavalaria tocando aquele... O índio era sempre o bandido. O índio, aí havia os pioneiros nas caravanas, aí vinha um índio com aquela machadinha, aqueles gritos, naquela roupa, e matando todo mundo, e estuprando mulheres, e massacrando crianças. Essa é a história dos vencedores. É a história dos vencedores. Mas como diz Barnes, a história não é feita só da versão dos vencedores, é também da ilusão dos vencidos. Ela é feita também disso. O que aconteceu?
E o Jim Brown, ele saiu coletando a história oral dessas tribos e do sofrimento dos Apaches, dos Sioux. Interessante é que toda a frota de guerra dos Estados Unidos tem esses nomes dessas tribos que eles massacraram. Eles massacraram toda essa história. Mas é uma história trágica. A história tem momentos assim que você lê o livro, você se sente mal. Eu lhe digo, eu me senti carnalmente no sangue, eu me senti mal quando eu li aquilo. Eu digo, não é possível. O desespero, Adi, é impressionante o desespero daqueles chefes indígenas. E o homem branco ia lá fazer um acordo e no outro dia descumpria. E a coisa piorou quando descobriram ouro nas terras. E agora... Mas saíram matando a rodo. Você sabe que esse ditado que se fala muito, bandido bom é bandido morto? Sim. Nasceu nessa época, era índio bom é índio morto. Índio bom é índio morto. Isso veio do oeste americano, do velho oeste. Quando houve esse massacre, e Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, o título em inglês, inclusive, é diferente, fala de uma dança, eles começaram a se drogar. É deprimente. E aí eles acreditavam que viria alguém para salvá-los. Como tem acontecido no Brasil, esses índios aí que estão a espera sempre com álcool, se embriagam, o choque cultural. Eles massacraram os índios, eles acabaram com os bisões, eles acabaram com tudo. Foi um verdadeiro massacre. O Jim Brown publicou esse livro em 1970. Foi um impacto tão grande que todo mundo ficou com vergonha. Não teve mais filme desse. Acabou. Passa uma linha de tempo. De 1970 para cá, não tem mais filme de massacre. De índio, que o índio feroz, né? O índio é o outro, é o cruel. Não tem mais não. Eles estavam ali tentando resistir e resistiram como puderam. E aí você vê os interesses. Tinham grupos que vendiam armas para os índios. De brancos, vendiam armas para os índios. Lógico, porque o comércio... Assim como Goebbels vendia o armamento na Guerra Civil Espanhola para armar a República. Ele ganhava dinheiro dos dois lados. Apesar de ter soldados alemães lutando em favor de Franco, a Legião Condor. Mas ele vendeu. Então, veja, o jogo é complexo. E eu estou lendo agora um livro que eu ainda não terminei. A Conquista da América Latina contada pelos indígenas. Sim. De Leão Portilha. Eu ainda estou no meio do livro. Relatos incas, astecas e maias. Aí você vê que é outra história. Porque Cortés chega com 600 homens, com vários navios, coloca fogo nos navios para ninguém ir embora, queimou os navios. Ele mandou colocar fogo. E ele invade. Para não ter outra saída. E ele invade. Era a maior cidade do mundo na época. Tenochtitlan. E os incas acharam que os espanhóis eram a encarnação de uma divindade chamada Quetzalcoatl. Quase não sai, porque esse idioma nahuatl, rapaz, é difícil falar, né? Quetzalcoatl, que é uma espécie de serpente emplumada. É o deus mais importante, a divindade mais importante. Eles não conheciam um cavalo. Eles achavam que o cavalo, um homem sentado, era um ser. Eu entendi. Era um ser único, não era um homem sentado no cavalo, mas era uma pessoa ali com o corpo de animal, um centauro, né? Eles achavam isso. Mas quando os espanhóis vieram, e teve um momento que Cortés teve que sair, e um comandante dele promoveu um massacre, eles viram que eles eram bárbaros. E eles começaram a chamar de bárbaros na linguagem nahuatl. Ou seja, a história é outra. Eu estou no meio desse livro ainda. E ele é um mexicano, esse professor, mas ele veio aqui também pesquisar no Peru, na Bolívia, na área que seria o Império, originariamente o Império Inca. Então, é a outra história. Então, me parece, Adi, que estas incursões, elas são sempre importantes. Vejam, um juiz, ele não precisa investigar estas dimensões. Com que relato? Qual é o relato que ele vai prestigiar? Porque a gente sempre tem uma preocupação, e os realistas americanos diziam muito isso. Na maioria das vezes, o juiz ele tem um estalo, ele já decidiu. Ele vai buscar as razões a posteriori. Isso cria um certo viés de confirmação. Porque até de forma inconsciente, a prova ele acaba construindo de uma maneira tal para confirmar um viés que ele previamente antecipou. E isso é muito delicado. Eu antigamente tinha uma visão até, eu achava, não,
está julgando aqui, mas o tribunal vai reformar e vai para o TST. Olha, a figura central é o juiz de primeiro grau. Com certeza, até porque é quem primeiro conhece dos fatos, é quem sente, vê, conversa e dialoga e Exatamente. Inclusive absorve sentimentos, então sem dúvida Os nenhuma. fatos são decisivos. O que ele decide é muito importante. As controvérsias, as maiores controvérsias que existem, e eu tenho atuado já há alguns anos no segundo grau, na maioria das vezes não são controvérsias jurídicas, são controvérsias contra a matéria fática. Exato. Provou isso ou não provou? Tem uma questão ali de meio ambiente, de incapacidade, de causalidade. Provou ou não provou? É matéria fática. Não é enquadramento jurídico, em boa parte dos casos, é tranquilo. A discussão maior é fática. É fática. Sabe o que acontece? Vamos lá. Até você falou, Pedro, sobre estratégia, né? E a gente falando de literatura, e me lembra, sabe o que me lembra aqui quando você fala estratégia? E por que a literatura é importante, inclusive para o direito? Isso me lembra o Mercador de Veneza. Né? No Mercador de Veneza, para mim, tem uma cena fantástica do ponto de vista de estratégia jurídica. Né? Você sabe que aquele jovem contrai um empréstimo. Sim. E o contrato, se ele não pagar, ele teria que dar uma libra da sua carne. Perfeito. Né? Ele não paga, e aí o seu credor vai e executa o Shylock é o judeu, né? Pois é, o Shylock vai e executa o contrato. E agora o contrato, ele é válido ou ele não é válido? Ele tem direito de tirar uma libra de carne do seu devedor, que seria um pedaço de carne do seu devedor? Não, e vai para julgamento, né? Né? A discussão é essa. E olha a estratégia, e aí aparece, né, o advogado que vai fazer a defesa, que é uma mulher. É a Pócia, né? Que vem, que é uma disfarçada de advogado, ela se veste de homem. E aí, olha a estratégia, olha a estratégia. Tá certo, o contrato é válido. O contrato é válido. Ele realmente tem direito de tirar uma libra de carne. Só que ele não tem direito de derramar uma gota de sangue. Né? Se ele derramar uma gota de sangue, ele é que vai ser condenado porque ele está descumprindo o contrato. A carne ele pode tirar, desde que não derrame o sangue. Não, tem uma lei na cidade que se derramar um sangue do nativo, perde todo o patrimônio. Tem uma lei, todo o patrimônio em favor. Exato. Você percebe a estratégia? Então, assim, observe. Ok, o contrato é válido, ele tem direito. Ele vai tirar uma libra de carne, desde que não derrame uma gota de sangue. Se ele derramar uma gota de sangue, ele perde todo o patrimônio. Ora, você percebe que essa estratégia muda o jogo? Então, o mais importante, na verdade, não é o que você diz, é a construção que você faz, é o como você diz. E, para mim, essa passagem de O Mercador de Veneza, do ponto de vista jurídico-estratégico, é uma representação fantástica, sabe, Pedro? Por isso que ler é muito importante. Por isso que eu digo que a obra literária, ela contribui, sim, para desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, você, advogado, advogada, precisa ler, sim, porque na literatura você se inspira. E a gente tem na literatura casos fantásticos, porque o advogado, eu digo sempre, o advogado é um criador. Pedro, eu lembro, e aqui na época, ainda era quando ele era advogado, e aí é o ministro Barroso, e eu li isso há muito tempo, que era grandes julgados, ou julgados históricos, alguma coisa assim. Observe o seguinte, e aí ele estava trabalhando num caso do aborto do feto anencéfalo. Sim. O feto anencéfalo, ele não tem vida extrauterina. E aí foi a criação do advogado. Ele desenvolveu a seguinte tese. Ele disse, observe que ele não tratou de aborto. Na petição inicial dele, ele não tratou de aborto. O que ele requereu? O direito à antecipação terapêutica do parto. Você percebe como ele mudou o nome? Olha a estratégia. Ele pediu a antecipação terapêutica do parto e nossa Constituição ela é larga, ela é ampla, ela dá vazão a toda e qualquer interpretação conforme a Constituição e o princípio da dignidade humana. Então, como é que ele sustentou? Aquele feto, ele não tem vida extrauterina. Ele nasceu, morreu. Em contrapartida, ele colocava em risco a vida da mãe. O que deveria ser protegido? Um feto sem vida extrauterina ou a vida da mãe? Uma vida real, palpável, ali agora se sustentando. Então, percebe o caso emblemático? E ele conseguiu uma tutela e acabou que esse caso até depois foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e teve audiência pública e etc. Mas nesse caso aqui ele conseguiu a tutela lá atrás, estou falando de coisa de muito tempo atrás, ele construindo numa construção brilhante, ele conseguiu a tutela para que fosse possível
que houvesse a antecipação terapêutica do parto. Então, esse é o papel. E você percebe que como a literatura é importante. E na história literária, a gente tem grandes exemplos, a gente tem grandes obras. Quer ver outra coisa, Pedro? Em A República, Platão, ele aí narrando que Sócrates foi a uma festa em comemoração a uma deusa nos Pireus, e lá encontra um jovem filho de um ancião, salvo engano, Sófocles, é o nome desse ancião, e esse jovem diz: olha, meu pai quer muito vê-lo, Sócrates, por que você não vai? E Sócrates acaba indo visitar esse ancião. E esse ancião tinha prosperado muito na cidade e se tornou abastado, e aí ele disse: ô Sócrates, que bom que você veio, porque você ainda é jovem, eu não consigo ir até você, mas que você veio até mim, que bom. E eles começam a conversar, e aí esse ancião diz que agora ele depois de ter conquistado, né, os louros da fortuna, ele agora está se dedicando a praticar a justiça. E aí começa a discussão, e Sócrates, naquele método maiútico dele... O que é a justiça? O que é, afinal de contas, e o que é a justiça? E aí ele diz: ora, justiça é dar a cada um o que é seu. E aí Sócrates então disse: muito bem. Então, se um amigo lhe empresta uma arma, lhe confia em guarda uma arma, é justo que você a devolva? Ele fala: claro, Sócrates, é justo que eu devolva. Tá certo. Mas se você percebe que esse amigo que veio buscar arma, ele não está bem das faculdades mentais, e ele quer arma para fazer mal a si ou a outrem, é justo que você lhe entregue a arma? Não, Sócrates, isso aí também não é justo. Aí Sócrates diz: então veja que esse também não é um conceito de justiça. Não é. Então você até, Pedro, ilustrou muito bem quando você fez, inclusive a visão, né, do que era um sistema jurídico de um país, na visão do marxista, na visão, e você traz ali visões do positivista, né, do justnaturalista, você trouxe o ponto de vista de cada um deles. Você percebe que a literatura é importante, e eu não consigo conceber alguém que trabalhe no mundo jurídico, seja como você, procurador do trabalho, juiz, advogado, qualquer outra função no mundo jurídico, sem que você saiba o que é um justnaturalismo, um justpositivismo, sem que você compreenda o que é a teoria tridimensional criada por nosso grande Miguel Reale, certo? O que é o fato, valor e norma. Então, assim, sem que você consiga compreender, inclusive conceitos filosóficos também, porque é importante. Isso. Immanuel Kant tem uma coisa que eu acho fantástico, que ele diz que você pode agir por dever ou segundo o dever, né? Você age por dever quando é aquilo que você faz, independentemente de qualquer outra pretensão em seu benefício. E aí Kant diz que o que importa é a sua intenção. Isso, a boa vontade. É a sua boa vontade, é a sua intenção. Ele até cita um exemplo, mas eu vou tentar traduzir aqui para a nossa realidade. Imaginemos alguém que está no elevador e olha para o chão e está precisando de dinheiro, e olha no chão e vê uma carteira abarrotada de dinheiro. E ele pensa em se apropriar do dinheiro que está naquela carteira. Mas depois ele olha e vê uma câmera e fala: pô, velho, eu não posso agir assim porque senão eu estou ferrado. Ele procura o dono para devolver, mas ele não agiu por dever, ele agiu segundo o dever, para quê? Para que ele não se ferrasse. Você compreendeu? E Kant, na obra, lá em Fundamentos da Metafísica do Costume, ele dá um exemplo de um merceeiro que poderia se aproveitar de um estrangeiro que chegou lá e vender a mercadoria por um preço maior, mas ele não faz porque ele fica com medo de que aquilo se espalhe e a reputação do negócio dele fique ruim. Então é mais ou menos isso que ele... Que é a ideia do imperativo categórico, né? Exatamente. O dever pelo dever, é o céu estrelado. Exatamente. Então é por aí que ele constrói, né? Na verdade. Então você percebe que a literatura é importante. Quer ver uma outra que eu acho que é muito importante para quem também está no mundo jurídico? Além de todas essas, você falou aí de Dostoiévski e Crime e Castigo é fantástico. Sim. Né? Crime e Castigo é fantástico. Aquele jovem de família muito pobre que é obrigado a abandonar a universidade e depois ele começa, em dificuldade financeira, a empenhar presentes que ele recebia e coisas pessoais, como a senhora, digamos, uma jota, né? Uma jota, uma senhora jota, ele começa a empenhar lá as coisas pessoais dele e lembra que aí ele escrevia um artigo e ele defende, porque Napoleão Bonaparte era um ídolo para ele, era um herói, e ele escreve um artigo dizendo que você poderia, em algumas circunstâncias, cometer crime desde que objetivasse um bem maior. É a justificativa que ele tenta encontrar. Desde que você objetivasse um bem maior, você poderia cometer um crime.
Isso. E aí depois ele resolve matar aquela velha senhora. É isso. Né, e justifica porque ela era uma avarenta, era uma agiota, era uma avarenta, e ninguém gostava dela, e mata ela e mata a irmã dela. E também mata a irmã, certo? E aí começa o dilema dele. Você compreende? E aí, como é que você julga? Né? Como é que você julga? Como você vai julgar? Você falou aí de Capitu, da história de Capitu, Dostoiévski também tem o eterno marido, né? O cidadão que o papel dele é ser marido de Natália, e Natália que tem amantes. Isso. Mas interessante, Adi, você falou da República, a gente sempre fala dessa, a cada um que é seu, a justiça, né? Essa noção de justiça. Eu me lembro de um discurso de João Mangabeira, que é até tio de Roberto Mangabeira Unger, irmão foi prefeito em Ilhéus, o João Mangabeira. Dizem que inspirou até Jorge Amado, o personagem de Mundinho. Ele tem um discurso que ele diz assim: se é dar a cada um que é seu, dê-se o pobre a pobreza, a miséria ao miserável, que é o seu de cada um. E você comentando também, e aqui aproveitando essa referência que você faz a Platão, mas ali não sei se é o 5º capítulo, que ele fala do mito da caverna. Sim, né? O mito da caverna. O mito da caverna, o famoso mito da caverna. Então, o que é que ele descreve ali? Eu acho esse mito muito interessante, porque ele coloca... Há uma certa visão da filosofia que, ao meu ver, é uma visão equivocada de achar que o filósofo ele tem uma visão privilegiada. Que ele tem uma visão... que ele enxergaria assim, com uma espécie de olho de Deus, que ele tem uma visão superior. E alguns filósofos se arrogam dessa prerrogativa e colocam um manto, né? E começam a ditar verdades, né? E tratar os outros como discípulos. E a gente... Não só filósofo, eu digo que isso é de qualquer pessoa que detenha poder. Que detenha poder, perfeito. E aí a gente pode ter uma lição ali, aproveitando essa sua muito oportuna consideração e referência a Platão, pensando na caverna e uma leitura que um amigo muito querido, o professor Crisóstomo, faz do mito. Porque ali no mito é a ideia do bem, né? E do filósofo privilegiado. Então, segundo Platão, nós todos viveríamos numa caverna. Todos nós, né? Todos nós somos prisioneiros da caverna. Estamos atados por correntes e nós não enxergamos a verdade, que é a luz, é o sol. Nós enxergamos o quê? Existem fogueiras atrás de nós e essas fogueiras aquilo que nos aparece, projetam sombras, né? Atrás de nós, e tudo que passa, a gente está vendo sombras, mas a gente não vê a luz, a gente não vê a verdade, a gente não vê a essência. A gente vê a aparência. Mas um deles consegue fugir. Isso. É o prisioneiro da caverna. Quem sabe o divino Platão, o fugitivo da caverna, o martelo dos sofistas, ele consegue fugir e ele contempla a luz. Ele fica ofuscado, porque ele passou a vida na escuridão e ele fica ofuscado com aquela clareza, aquela claridade, e ele volta para trazer a verdade para aqueles seus companheiros. E você lembra que em algum momento eles não aceitam. Eles dizem que é mentira, eles querem até matar o cidadão que está ali insistindo, porque ele viu a luz. Aquilo não é verdade. Não é verdade. Aí Crisóstomo diz o seguinte: você quer saber de uma? Quem está certo aí é o pessoal da caverna. Nós, os cavernosos, os trogloditas, estamos basicamente certos. Não tem nada dessa luz lá fora. O que existe é a contingência, não tem essência, não tem aparência. A aparência é de essência. Ver é uma questão de perspectiva, não é de cavar. Não é de cavar. A aparência é de essência. Vamos acabar com essas dicotomias. Vamos acabar com isso. Porque, na verdade, o nosso conhecimento é uma ferramenta para lidar com o mundo. Inteligência é uma ferramenta para lidar com o mundo. Verdade é aquilo que nos permite lidar com o mundo. Vamos substituir o conceito de verdade por justificação. Vamos substituir o conceito de racionalidade com uma necessidade de se explicar. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, que nós somos seres e agentes políticos, no sentido mais generoso, não estou falando de política partidária, a política é o campo do que Platão chamaria da doxa, da opinião. Da opinião. E o que é uma opinião verdadeira? Olha, a gente vê aí o Brasil envenenado de polaridades e de ódios. O que é a verdade? E o que é a verdade? Quem é o dono da verdade? Então, se você quer e aposta na democracia, porque a democracia é o único regime trágico. Por que ele é trágico?
Porque é um regime que se expõe à sua autodestruição. Porque ele Porque tolera... democraticamente você toma o poder. Você toma o transforma poder. a democracia numa ditadura. Democraticamente. O inverso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que aconteceu na Itália, na época do nazista. Eleição. Então, a democracia, ela tem esse viés. Aí a gente pergunta, mas o que é democracia? Cada um tem uma noção de democracia. Cada um tem uma noção de democracia. Você tem o democrata social, o democrata cristão. Aquela República Democrática Alemã, República Alemanha Oriental, era República Democrática Alemã. Menos existia. Era democracia. Tinha uma polícia secreta lá, uma Stasi, que não brincava em serviço. A Stasi era terrível. E era democracia. Então, se uma pessoa chega e diz assim, eu sou um democrata, eu só posso concluir que ele não é defensor do direito divino dos reis, nem é um nazista, um stalinista, fascista empedernido. Eu não sei mais exatamente o que é democracia. Então, a gente precisa determinar certos consensos. O que é que você entende como democracia? Um Estado de direito, eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Quer dizer, existe um conteúdo mínimo. Mas tem que ser democracia social? Não tem. Tudo isso está no jogo. Tudo isso está no tabuleiro. E numa democracia, não queira se achar superior a ninguém. Porque você é inteligente, porque você é culto, e você vai desqualificar o outro, porque o outro é fascista, porque o outro é comunista. Não. Um homem, um ser humano, um voto. Esse é o regime. Você não gosta desse regime? Então traga um outro. É uma planta tenra, como dizia um político baiano. É uma planta tenra, ela é muito frágil. Ô Pedro, tem um ditado antigo que fala que toda unanimidade é burra, não é? Se todo mundo pensar igual, fica sem graça. Eu preciso ter divergência porque é com a divergência que eu aprendo. E eu vou medir e dizer assim, poxa, peraí, será que naquele modo de pensar tem alguma coisa que eu posso aproveitar para o meu modo de pensar? Será que eu posso evoluir? Porque se todo mundo pensasse igual, seria uma coisa... Olha, uma das experiências mais extraordinárias é você concluir que estava errado. Pois é. Olha, isso é extraordinário. O Adi, eu sou professor há muitos anos, eu tenho uma experiência que eu sempre faço com os alunos, para discutir, por exemplo, um tema hoje que já está até tranquilo, que é a questão de revistas em bolsas e sacolas. Sim. A tendência hoje é de aceitar. Mas houve, exatamente. Né? Mas a gente tem uma posição contrária, institucional. A gente entende que isso é também uma devassa. Mas eu não entro nessa discussão. O que é que eu faço lá em sala de aula? Eu divido os grupos, assim, eu digo, olha, vocês vão defender as empresas. Vocês vão defender que é lícita a revista em bolsas e sacolas, porque ela, na verdade, ela não escolhe, ela não é invasiva, e vocês vão apresentar as razões. E um outro grupo vai defender a tese oposta, dizer que ela, na verdade, que uma sacola, uma bolsa é um prolongamento da pessoa, que aquilo devassa a intimidade, a pessoa pode estar levando um remédio, um símbolo religioso, seja lá o que for, você vai defender a tese contrária. Agora eu quero combinar com vocês o seguinte, você vai defender a tese com a qual você não concorda. Vamos fazer isso? Você acha o quê? Eu acho um absurdo fazer a revista. Eu digo, então, você vai defender a revista. Aí você diz, eu concordo, eu acho que tem que fazer a revista, tem que defender o patrimônio, não tem nada demais, a pessoa já está sabendo disso, então não leve. Então você vai defender a posição contrária. Esse é um exercício extraordinário. Sim, sim. Porque olha, você é um profissional do direito. Quando eu procuro um advogado, eu não quero um juiz para me julgar. Imagine o sujeito cometer um crime. Você escreveu aí um romance policial que me contou aí, eu já estou muito interessado, repito. Mas eu vou procurar um advogado criminalista. Eu cometi um crime, seja lá qual for, quem quer que tenha cometido o crime, ele não quer um sujeito para julgar, ele quer um sujeito que faça a defesa dele. Quais são os argumentos? Existe um ônus da prova, quem é que tem que provar? Quem tem que provar é a acusação. Então, o advogado vai conduzir o processo dentro das regras da deontologia profissional, do respeito à ética, mas existe um devido processo legal, por mais escabroso que tenha sido o delito. Então, o papel do advogado é esse. É defender conforme os instrumentos que a lei lhe assegura. Então, você tem que ter esse papel, como advogado, como profissional do direito. Eu sempre tenho esse cuidado com os alunos. Inclusive, o Adi, nessa temática do direito e literatura, eu tive umas experiências interessantes de orientação.
que alguns alunos me procuraram, querendo, não, sempre tem aquele dilema, né? E no final, porque eu acho importante também o direito de literatura no campo da educação jurídica, porque está ali, muito, na formação. Se você começa na formação, já abrindo essa janela, pode despertar o interesse daquelas pessoas que, naturalmente, algumas já têm uma inclinação natural, e outras desenvolvem essa inclinação e esse interesse. E eu me lembro de algumas situações de uma aluna que estava com dificuldade de escrever o TCC, e aí eu pensei com ela, eu tinha acabado de ler um livro de Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens, que é uma história até muito otimista, de uma família que se constitui por laços de afetividade. Ninguém não tem parentesco civil, biológico, nada. Pessoas que começam a conviver, aí um vira pai, mãe, irmão, mas eles não são parentes consanguíneos. É um pouco essa ideia hoje da parentalidade socioafetiva, que eu acho que até chegou num ponto aí de um certo exagero, mas essa era a ideia na época. Aí ela escreveu sobre a afetividade no direito de família à luz desse romance de Walter Ugumãe. E o que aconteceu de interessante é que ele é um escritor português de origem angolana, com rede social, né? Não tem aquela história que você tem 5 pessoas que lhe distanciam do Papa, né? Eu sei que ele tomou conhecimento e mandou uma mensagem para ela, estou muito interessado, ninguém fez essa conexão do direito com a literatura, com minha obra. Ela ficou em êxtase. Professor, eu recebi essa mensagem de Walter Ugumãe, olha, foi muito bonito. Érica é o nome dela. Ela fez um trabalho muito bacana, muito bom. E tive também um outro aluno, Wesley, que escreveu sobre um pensador alemão, von Kleist, a vingança de von Kleist. Ele recebeu uma ofensa e ele tinha um senso de justiça tão arraigado que, por exemplo, ele teve um prejuízo de 10, mas ele gastou 100 para que a ofensa fosse reparada. Sim. Ele perdeu o patrimônio dele, mas a ofensa dele foi reparada, porque o senso dele, o dever de justiça, era inegociável, era uma questão mesmo de princípio. E aí o Wesley escreveu um trabalho, até publicou sobre esse tema, e tive 2 livros, ou 2 TCCs recentes, muito interessantes, inspirados no romance de Saramago, Ensaio sobre a Lucidez. No ensaio sobre a lucidez, as pessoas não vão votar. Porque tem um ensaio sobre a cegueira e um ensaio sobre a lucidez. No ensaio sobre a lucidez, as pessoas não votam. E aí a eleição é anulada porque não atinge o percentual mínimo. Aí convocam uma nova eleição, não vai ninguém. É um pouco essa ideia desse desencanto que as pessoas estão com a democracia, com a representatividade, com a classe política. Sim. E aí a gente conversando, elas gostaram do romance, eu dei uma ideia, eu dei uma sugestão. Eu disse, olha, vocês poderiam tentar trabalhar com a perspectiva do constitucionalismo democrático em Mangabeira Unger. Porque Mangabeira Unger é um filósofo político. O que eu vejo de interessante em Mangabeira Unger é porque ele não fica só no diagnóstico. Porque eu vejo muita gente fazendo diagnóstico. E eu acho o diagnóstico fundamental. Não, tem aquele ditado de Montesquieu, né? Ninguém sabe, nenhum vento ajuda quem não sabe a que porto navega. Nenhum vento ajuda. Então, se você não tem um diagnóstico, né, eu não posso reformar o Estado sem saber o que é que eu vou fazer com o Estado reformado. Então, eu preciso ter uma direção. Onde é que você quer chegar? Eu quero ter um norte, eu preciso ter esse norte. Então, eu gosto de Mangabeira Unger, e trabalhei com Mangabeira Unger na minha tese de doutorado, porque eu enxergo nele essa preocupação de apresentar alternativas e propostas. Não que você tenha que concordar, ao contrário. A gente, quando lê um autor, não é para concordar com ele, não. De jeito nenhum. Não, a gente lê um autor pelos desafios que ele nos traz, pela interlocução, pelos questionamentos, até para rebater o autor. É para isso que a gente lê um autor. Então, Mangabeira Unger, ele apresenta propostas de um constitucionalismo democrático. Por que vocês não trabalham nessa perspectiva? Como revitalizar a democracia, pensar o experimentalismo democrático? Por exemplo, um impasse político. No Brasil hoje tudo é impeachment. E diz, por que não pensar um sistema, por exemplo, em que numa crise no braço do poder, o executivo convoca eleições antecipadas e todos se submetem, em vez de você submeter o país a crise, o desgaste de um processo de impeachment, que tem banalizado, isso é ruim para a democracia, que a pessoa foi eleita, ela tem que cumprir o mandato. Essa é a regra já, independente de ser de esquerda ou de direita. Eu não estou entrando nesse mérito. Qualquer que seja a situação, é um trauma nacional. Por que não ter eleições antecipadas?
E aí você resolve, se a pessoa aprontou aquilo, resolve na esfera adequada. Mas do ponto de vista político, por que não pensar nisso? Deve ser uma solução. É ideal, não é? Não estou discutindo. É uma ideia. Mas é discutir a ideia. E ele tem assim um conjunto de propostas de federalismo, de gestão da coisa pública, administrativa, de serviço público, envolvendo a comunidade, uma espécie de coparticipação social nos serviços públicos. Por quê? Com esse espírito de alternativas. E aí elas escreveram. As duas escreveram o mesmo tema, agora são dois trabalhos bem distintos e muito bons. Muito bons os trabalhos, discutindo exatamente essa temática de repensar, refletir sobre o aprofundamento da democracia e a crise e o desencanto com as democracias representativas, que é no mundo inteiro. Não é privilégio do Brasil. E isso não é da agora, certo? Não. Se a gente for lá para Han Richel, né, que nasce lá em Tel Aviv e vai ser professor de Harvard, e ele é o criador da teoria da juristocracia, né? Veja que isso é um trabalho robusto que ele desenvolve, exatamente porque ele faz uma análise dessa questão e ele diz o seguinte, Pedro, é interessante que na obra ele tem em certo ponto ele diz que às vezes é até cômodo para a classe política delegar temas sensíveis para que o judiciário decida, porque o político tem que prestar conta à população, o judiciário não precisa prestar conta à população. Então, às vezes, ele fala que também pode haver um certo comodismo do legislador, exatamente em delegar, mas não é o melhor sistema. Então, ele faz uma análise muito robusta na obra dele. Ele tem obras muito densas. Dworkin, ele também traz um trabalho muito interessante sobre esse tema. Então, a gente percebe o seguinte, é preciso que haja realmente equilíbrio, né? Equilíbrio entre os poderes. A democracia ela só sobrevive quando é equilíbrio. Não tem como você ter democracia quando um poder se sobrepõe aos demais. Acabou a democracia. Então é preciso que haja autocontenção, inclusive. Em todo lugar tem alguém que decide por último, né? Tem alguém que vai decidir por último. São os freios, são os contrapesos. Mas é preciso que haja freios e contrapesos, como previu lá Montesquieu, na sua teoria tripartite dos poderes, né? Então isso é muito importante para uma democracia, ela só se sustenta assim. Voltando para o tema ainda aqui, a gente falando de literatura, e você falou aí de vários exemplos, eu vou citar aqui nosso querido Sérgio Habib. Perfeito. Ele escreveu uma trilogia. Ele escreveu Ideias Penais na obra de Jorge Amado, O Crime bacana. E o Criminoso na obra de João Baldo Ribeiro, e tem esse aqui que é o Realismo Mágico de Gabriel Garcia Marques e o Problema Penal. E ele analisa nessa obra dele várias obras de Gabriel Garcia Marques. Então, é uma obra interessante do ponto de vista de literatura e direito, porque ele faz aqui uma análise do aspecto jurídico em cada uma dessas obras. Então, assim, são obras muito interessantes. Falar também aqui, né, meu amigo, ganhei hoje presente aqui o seu livro Assédio Moral Trabalhista, Luciano Martinez e Pedro Lino de Carvalho Júnior, Ações Coletivas e Processo Estrutural, uma obra interessante também, que vale a recomendação de leitura. Quatro mãos. Engraçado, Adi, você estava falando aí, amigo, de Garcia Marques, e a gente começou falando aqui no início do nosso bate-papo da importância de valorizar o afeto, da gente também não esgotar, entre aspas, a nossa vida apenas buscando a construção de patrimônio, que é importante. Mas a vida não pode ser só isso, né? Porque a gente vive hoje, Adi, é uma situação que eu diria até preocupante, uma certa, isso principalmente no campo educacional, uma certa restrição às humanidades. Há uma ênfase, principalmente no aspecto educativo e educacional, em priorizar aquelas disciplinas voltadas para o lucro, né? Para o lucro, sempre o lucro. Mas o lucro não é um fim em si mesmo. Para que ter o lucro? Em que isso vai atender à sociedade? E será que devemos, por exemplo, como tem acontecido no mundo, fechar os departamentos de arte, de literatura, de teatro, as escolas de música, para priorizar uma educação técnica puramente voltada para o lucro?
Há uma filósofa americana, a Martha Nussbaum, ela escreveu um livro que é muito interessante, Sem Fins Lucrativos. E o que é que ela considera? E ela diz, como as humanidades são importantes para a democracia. Porque quando você vai para uma escola, é para ter uma profissão, é para ganhar dinheiro, claro. Nós temos filhos, a gente quer que nosso filho se forme, que ele tenha uma profissão, que ele tenha independência, que ele tenha autonomia, que ele ganhe dinheiro. Você precisa de uma profissão para ganhar dinheiro. Mas a educação não é só para isso, não. É para formar cidadania. É para dar sentido à vida. E aí, o que eu acho interessante em Martha, em Nussbaum, é que ela mostra que não há uma contraposição. Porque se você defende, por exemplo, uma vida empresarial ativa, rica, você precisa de pessoas com imaginação. Sim, com Se as certeza. pessoas que cultivam estas dimensões, e uma dimensão que só a arte lhe assegura, com toda certeza, atuando nessa esfera econômica, empresarial, vai atuar com adequação, vai atuar com uma visão mais ampla. Então não há uma contraposição, você não precisa sacrificar uma em benefício da outra. Infelizmente a gente vê isso no mundo, essa priorização do material. E eu insisto, não há contraposição do material, porque, por exemplo, um bem, uma casa para uma pessoa que não tem endereço, como eu já vi muito isso, a pessoa não tem nem endereço para fornecer no correio, ter uma casa para ela é uma realização pessoal extraordinária, mesmo. É o sonho de uma vida. A casa é o sonho da vida de muita gente. E aí eu me lembrei do Garcia Marques, no Amor nos Tempos do Cólera. Tem um sujeito lá que é um sujeito muito rico, né? E eu me lembro de um cidadão lá no sul, que ele tinha várias fazendas. Naquela época que o cacau era o ouro, né? Ele tinha várias fazendas. Ele era um sujeito de uma riqueza extraordinária. Só que ele vivia de uma forma muito miserável. Ele, com roupas... Cada um tem a sua opção de vida. Mas o administrador dele tinha uma vida muito mais confortável do que a dele. Ele não se dava esse conforto. Que ele poderia ser. Até nem um plano de saúde ele tinha. Ele vivia numa casa muito simples, o mínimo de conforto. Não viajava. Então, o dinheiro para ele não significava... Ele queria só acumular. Só acumular. Mas ele não vivia, ele não fruía. Ele não usufruía daquele patrimônio. Aí eu me lembrei de um personagem do Garcia Marques, que é o dono de uma companhia de navegação no Amor nos Tempos do Cólera, que é um romance extraordinário, que alguém pergunta para ele assim, mas, diz assim, você é um homem muito rico? Ele disse, não, eu sou um pobre com dinheiro. Eu só me lembro desse cidadão ali. Eu sou pobre com dinheiro, porque... Assim, tem muitos pobres com dinheiro. Tem muito pobre com dinheiro. Você tem dinheiro, mas usufrua, invista em você. Eu tenho um tio que diz o contrário, eu vou investir no meu corpo. Quando ele tem dinheiro, seu gasto é comigo. Não, e Aristóteles, em Ética Nicômaco, ele diz que tem pessoas que são custodiadoras de dinheiro. Você tu vive para acumular. Isso, é a crematística, né? Ele usa a expressão da crematística. Isso não é coisa de agora. Observe que Aristóteles já retratava isso. Né? Então, assim, pessoas que eram custodiadoras de dinheiro, ele já trazia isso. Né? Exatamente. Então, se a gente for observar, é uma coisa uma característica humana que atravessa os séculos. Por isso é importante a literatura. Quando você lê um Charles Dickens, Tempos Difíceis, tem um sujeito lá que ele vê o mundo assim com olhos manufatureiros, ele só pensa no cálculo. Então, se ele fosse se aproximar de você, a amizade é avaliando o que é que você pode beneficiá-lo. É sempre assim uma relação contratual, né? O que é que eu posso oferecer e o que é que ele pode me oferecer. Então, ele vê o mundo assim, é como um método de partidas dobradas ali, contabilizando, é o filisteísmo ao extremo. Verdade. E tem muita gente assim. Agora, Pedro, você falar em acumular dinheiro e etc, e que viver a vida e aproveitar, sabe por que é importante viver a vida? Porque às vezes acontecimentos inesperados acontecem na vida das pessoas. Né? A vida, ela como diz, é muito passageira, né? A vida e é por isso que perguntavam aos gregos antigos, eles diziam assim, eu sempre converso com isso com meu amigo Antônio Sá, dizia, quando é que você pode saber se você é feliz? Os gregos antigos diziam o seguinte, quando você morrer. Por quê? Olha a sabedoria disso. Você vai saber que é feliz quando você morrer, porque enquanto você estiver vivo, pode acontecer todo tipo de desgraça. Tudo pode acontecer, sua vida está muito boa. Aí vem ali um tsunami na sua existência.
Então ele diz, eu só posso fazer esse julgamento Sim. quando eu estiver ali no leito de morte. Você Isso falar é uma sabedoria. Aí você falar isso de um tsunami, de um acontecimento imprevisto, isso me fez lembrar aqui o seguinte caso, um advogado, ele de família humilde, lutador, batalhador, o pai dele lá de Pilão Arcado, ele aos 14 anos, ele vem para Salvador morar com o tio dele, trabalhando na barraca na feira de São Joaquim, ele estuda, consegue passar em Direito, na UFBA inclusive, ele fez UFBA, se tornou um grande advogado, na verdade se tornou um grande advogado, um advogado promissor, e olha só o que aconteceu com ele. Morando no Rio Vermelho, saiu do escritório dele, um dia, à noite, saiu do escritório e resolveu tomar um chopp no Rio Vermelho antes de ir para casa. Aí foi procurar um lugar para estacionar. Você sabe que o Rio Vermelho é muito caótico para você estacionar. Sim, difícil de achar estacionamento. Ele conseguiu um estacionamento em uma rua escura e deserta. Salvo engano, foi na Rua do Conselho, mas numa parte mais erma e mais distante. Foi onde ele achou lugar para estacionar. Ele até teve um certo pressentimento, aquela coisa do pressentimento, mas foi o único lugar que ele achou, ele acabou deixando o carro ali mesmo. E foi em direção a um bar no Rio Vermelho para tomar um chopp, porque ele queria tomar um chopp para relaxar antes de ir para casa, né, Pedro? E aí, quando ele chegou no bar, ele encontrou um amigo, colega advogado, criminalista, Valdir. E aí, Valdir o convidou para se sentar. Ele se senta e eles conversam longamente, bate papo. Valdir vai embora, ele fica um pouco mais... até que ele resolve ir embora, paga a conta e vai em direção ao seu carro. E observe, ele disse que ele se tornou promissor. O carro dele, um Porsche Cayenne. Ele aciona o botão de partida do carro, quando ele vem outro carro e para no fundo do carro dele. E impede a saída dele. E aí ele fica preso. Claro, o sobressalto vem. Pensando, é um assalto. De repente ele vê uma batida no vidro do carro dele, ele se vira e vê um cidadão de máscara, essa que protege da Covid, sim, de máscara, óculos escuro, luva nas mãos e uma pistola apontando para ele. E aí manda que ele abra os vidros do carro, ele abre, manda que ele coloque as duas mãos no volante e fique olhando para frente e pede que ele abra a mala do carro. Aí ele aciona o botão, abre a mala do carro e fica ali em pânico, em pavor. Resultado, ele percebe, depois de algum tempo, que alguma coisa tinha sido colocada na mala do carro, porque ele vê um leve balançar do carro. Mas ele, olhando para frente, não conseguia ver o que era. Aí depois o bandido que apontava uma pistola para ele, entrega a ele outra pistola e manda que ele segure a pistola pelo cabo. Ele obedece, não tinha o que fazer, ele obedece, segura a pistola, o bandido pega de volta a pistola e aí se dirige à mala do carro dele e depois bate a mala violentamente. Ele fica ali ainda um tempo atônito e com muito medo, e uma coisa repentina, a gente falando de coisas que acontecem repentinamente. Depois ele vê esse carro que fechava a saída dele, acelera, dá ré e vai embora. Ele respira aliviado e vai para casa. Pedro, quando chega em casa, ele abre a mala do carro, cara. E lá, sabe o que tinha na mala do carro, Pedro? Meu amigo, lá estava um cadáver, tinha um cadáver ainda sangrando. E a pistola que o bandido deu para ele segurar estava lá. E aí, meu amigo, esse colega advogado, ele fica em pânico e toma um susto. É uma coisa terrível, o coração acelera. E aí ele só lembra de ligar para o colega dele, o criminalista que ele tinha encontrado no bar, ele liga e fala, cara, vem aqui em casa que aconteceu uma merda comigo e, porra, velho, vem aqui, me ajude. O amigo dele pede que ele adiante o assunto, ele fala, cara, não dá para falar não, vem aqui, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. E claro, um amigo tem que ajudar, né? Claro. Quando o outro pede, o amigo ajuda. E assim esse amigo vai, e chegando lá, ele pede que o amigo vá para a garagem e abre a mala e mostra. E o amigo criminalista, acostumado a lidar com crime até, isso, né? Tá acostumado, toma um susto, porque também não esperava aquilo, fala, cara, porra, bicho, e agora? Fazer o quê? E agora aí vem o dilema, Pedro, certo? Ali tem um cadáver, um corpo, ali está a pistola que ele segurou. Fazer o quê? Ir para a polícia? E aí eles começam a pensar, vai para a polícia e leva o cadáver e a pistola, e no dia seguinte sairia a manchete,
de um corpo encontrado no carro de um famoso advogado. Isso poderia acabar com a reputação dele. Então, fazer o quê? Descartar o corpo ou ir para a polícia e correr o risco de ser acusado, de ser preso? O que fazer? Né? Pedro, numa circunstância dessa, você aconselharia o quê, cara? Diga aí. Olha, é difícil, né? Não sou da área criminal, mas vejam, ele é inocente. Sim, ele é inocente. Né? Ele é inocente, e vejam, quando a gente se fala muito da retórica, né? Às vezes a retórica é necessária para que a verdade pareça verdade. Pois é. Parece contraditório isso. A retórica é necessária para que a verdade pareça ser verdade. E neste caso aí, ele não cometeu nenhum delito, ele se viu envolvido aí numa trama. Uma trama. Queriam incriminá-lo, né? Incriminado, ainda colocou a digital para incriminá-lo. Isso. E no fundo, ele jamais poderia ser acusado de homicídio. Eu acho que teria que avaliar muito essas circunstâncias aí, procurar, por exemplo, a regra, o que me parece correto é procurar a polícia, para que ela investigue. O papel da polícia é o que me parece seria o caminho. Eu não sei qual foi a sugestão do amigo criminalista. Mas assim, na minha avaliação, a situação recomendaria esse protocolo. Pois é, Pedro. Agora, seguinte, aí veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Nesse caso específico, desfecho dessa história, você vai descobrir, você já está convidado para o lançamento do meu livro, Sedução e Morte no Judiciário, que vai acontecer agora, no dia 17 de junho. Todos vocês estão convidados a comparecer. Até acabei de receber aqui aqui o primeiro protótipo, tá vendo, Pedro? Aqui, olha que maravilha, Wadir. Sedução e Morte no Judiciário vai ser lançado. E essa trama toda está contida aí nesta obra que eu tive a ousadia de escrever, e foram muitas e muitas madrugadas e muitas noites. Dedico essa obra, inclusive, à minha irmã Lindinalva, Lindinha, porque foi a minha primeira revisora e que faleceu repentinamente. Eu parei essa escrita durante um tempo, retomei, consegui concluir. E vamos lançar agora, Pedro. E a trama é essa, tá? É um advogado que vem do interior, se firma um grande advogado e se vê envolvido numa trama. Olha, e veja, o livro está com o acabamento belíssimo, Adir. Muito bonito, muito a apresentação, a capa, né? A leitura, letras agradáveis de se ler. Olha, você está de parabéns. E a coincidência da vida, porque a gente tinha combinado esse bate-papo, né? E coincidentemente, porque eu não sabia desse seu lado de literato, dessa sua inclinação, dessa sua veia, dessa sua verve, eu não sabia. A gente nunca conversou sobre isso. É verdade. Eu sei que você sempre mostrou que gostava da literatura, mas não nesse estilo, a ponto de escrever, né? A ponto de escrever. E coincidentemente, a gente às vezes não acredita na coincidência, não. Às vezes as coisas confluem, né? A gente está aqui conversando sobre literatura e você nos brinda, e com toda certeza nós vamos estar lá para celebrar esse momento tão especial. E eu já estou com muita curiosidade de saber o desfecho dessa trama, né? Aí tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida. Tem, sem dúvida nenhuma. Parabéns, viu, amigo? Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado. Mas então, Pedro, foi muito bom esse nosso bate-papo, meu amigo. Assim, agradeço a sua generosidade. E, aliás, tem mais alguma consideração que você queira deixar, que você ainda queira brindar o nosso público aí, com tanto conhecimento que você tem? Por favor. Amigo, é isso. Exortar as pessoas a se aproximar dessa dimensão da arte. A arte, ela é fundamental, ela é essencial, e a gente precisa unir o saber com o sabor, como diziam pensadores da antiguidade. O saber com o sabor, isso é que é importante. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de uma conversa tão agradável, tão rica e tão instigante que tivemos aqui. Foi muito bom ter estado com você, tá bom, amigo? Obrigado, Pedro Lino. Muito obrigado pela gentileza e por ter aceitado esse convite. Foi muito enriquecedor, sem dúvida nenhuma. E a você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima.